vamos trazer mais uma notícia importante sobre a SAF do Vasco, tá? Em relação à data de assinatura de contrato. Fica com a gente, vamos trazer atualizações sobre debandada. Semana que vem a gente pode ter aí anúncios de pelo menos 2 ou 3 jogadores deixando o Gigante da Colina e vamos também trazer novidades sobre contratações. Por exemplo, Gabriel Peck cravou retorno ao futebol brasileiro e o Vasco, obviamente, tem que estar nessa briga. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre o Vasco da Gama conversando com mais um cria, Marlon Gomes, que pode ser aí mais um jogador que o Vasco tente ir atrás aí nessa janela de transferências, e vamos trazer uma atualização sobre Everton Cebolinha. Parece que houve uma reunião agora de manhã aí entre o Cebolinha, empresário dele, e diretores do Vasco, para quem sabe tentar convencer o jogador a se transferir para o Gigante da Colina. Então, ó, dica, fica com a gente até o final do vídeo. Segunda dica, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Mudando de assunto, falar sobre a SAF. De manhã eu trouxe para vocês aí uma novidade, né, sobre a situação do empréstimo ponte de 100 milhões, que pode trazer finalmente o desfecho dessa assinatura do contrato aí do memorando de entendimento. E mais uma novidade, tá? Esse entendimento, né, esse denominador comum faz com que essa assinatura fique iminente, possa acontecer já essa semana, né? Parece que esse final de semana é decisivo, pelo que soubemos aí o Pedrinho teve, né, uma boa reunião com o José Roberto Lamáquia, que é o pai do Marcos Faria Lamáquia, né, que é o garantidor no negócio, né, basicamente o cara que está garantindo financeiramente que não teremos problemas. Então a gente pode ter finalmente aí essa assinatura acontecendo já no decorrer aí dessa próxima semana. Falando agora sobre saídas, tá? Porque semana que vem, né, agora já no dia 22 de junho, teremos o retorno aos treinamentos, né? O elenco, Sub-20, Renato Gaúcho, todo mundo volta a treinar lá no CT Moacir Barbosa, porém tem um detalhe, tá? A gente pode ter anúncios sendo feitos que vão pegar muita gente de surpresa em relação a saídas de jogadores, né? O Matheus França já foi embora, a situação do Cuesta, zagueiro, segue indefinida, né? O Vasco ainda não sabe se vai renovar o contrato do Cuesta até o final do ano ou se vai devolver o jogador. Situação de Marino Inestrosa, como eu trouxe para vocês hoje de manhã, o jogador praticamente já definiu que quer voltar a jogar no futebol colombiano, né? O jogador que é colombiano parece que quer voltar para o seu país para ficar próximo ali à família dele e tentar recuperar o bom futebol. Resta saber como será essa negociação, né? Se o Vasco vai aceitar emprestar, se vai vender, mas o jogador tá focado em conseguir esse retorno aí para o país dele de origem. E temos novidades também sobre Tietê, que pode estar indo jogar no Vitória da Bahia. Parece que o Vitória fez uma proposta, o Vasco aceitou liberar o jogador e pode ser que o Tietê seja aí, né, esse reforço do Vitória da Bahia. Em relação a Lucas Piton, apesar de até agora o Vasco não ter recebido nenhuma proposta oficial, muitas sondagens já foram feitas. E como o Piton hoje é o terceiro reserva da posição, tem o Cuiabano, tem a chegada do Paulinho, ainda tem o Avelar, que é da base. Hoje o Piton, irmão, vai ser pouco utilizado. Então o jogador sabe que para ele o melhor é buscar novos rumos. Então semana que vem pode ser uma semana decisiva aí para que o Piton seja negociado. Mudando agora a falar sobre contratações, né, busca por reforços, né? Como a gente trouxe para vocês hoje de manhã, o Vasco segue avançando nas tratativas com o zagueiro Arthur Chaves e com o atacante Vitor Sá, tá? 2 negociações aí que o Vasco segue disputando com o tricolor paulista, né? Com a equipe do São Paulo lá do Morumbi. Situação de Cebolinha, atualização. De manhã trouxe para vocês que o Flamengo tá fazendo jogo duro, né? Não queria liberar o jogador pro Vasco, porém tem um detalhe, tá? Houve uma reunião, houve um encontro entre representantes do Vasco e representantes do jogador, e parece que o Cebolinha, apesar dele entender, né, que uma mudança de um Flamengo para um Vasco gera burburinho, gera muita coisa dos bastidores, parece que o jogador ele quer ficar no Rio de Janeiro, né? Ele está muito adaptado, a família dele gosta muito de morar no Rio de Janeiro e o jogador não está muito aí a fim de ir para São Paulo, ir para o sul do Brasil e para Minas Gerais. Ele vê com bons olhos essa vinda para o Vasco, ainda mais porque é uma indicação do Renato Gaúcho. Mas tem um detalhe, tá? O Cebolinha ele tem contrato com o Flamengo até o final do ano, até dezembro. E para ele se transferir para o Vasco agora no meio do ano, o Flamengo pode tentar querer, cobrar um valor, o que obviamente prejudicaria essa negociação aí com o Gigante da Colina. E agora falar sobre 2 crias da base, né? Lembrando a vocês que o Vasco
tem conversas com Douglas Luiz, o Vasco procurou o meia Evander. Ontem à noite tivemos a informação que foi confirmada agora pela manhã que o Vasco voltou, né? O Vasco já tinha aberto conversas com esse jogador, que é o Marlon Gomes, no final do ano passado. Negociação não avançou, parece que o Vasco voltou agora a procurar os representantes do Marlon Gomes aí com a possibilidade de repatriar o jogador por empréstimo com opção de compra. Eu vou falar para vocês, tá? Sou muito fã do Marlon Gomes. Se fechar a volta do Marlon Gomes, para mim, reforço de peso, tá? Um jogador que joga de ponta, joga de meia e joga de volante. Para mim, um jogador que hoje seria, sem sombra de dúvida, muito importante nesse time do Vasco aí, caso consiga o retorno do atleta. Então o Vasco volta a abrir negociações aí com o Marlon Gomes agora no meio da temporada, mas vou deixar claro aqui, tá? Eu acho que só seria viável, só seria possível a volta do Marlon Gomes caso o Vasco consiga essa venda da SAF o mais rápido possível. E quem também ontem bateu o martelo, definiu que vai voltar para o Brasil é Gabriel Peck, né? O Gabriel Peck vem já 2 temporadas nos Estados Unidos, muito bem, fazendo gol, dando assistência, inclusive trazendo muito dinheiro, né? Cada gol que o Peck faz, o Vasco recebe uma bolada, e o Peck definiu que quer voltar ao Brasil, porque ele pretende no futuro aí ainda ser observado pela seleção brasileira para o próximo ciclo da Copa do Mundo. Então o retorno para o Brasil facilita, né, essa possibilidade do Peck ser convocado. Cruzeiro, Bahia e Fluminense têm interesse. O Peck quer jogar no Vasco. Mais uma vez, volto a falar. Eu acho que o Vasco tem que tentar. Ah, Mário, mas não tem dinheiro. Por isso que eu falo, tem que vender a SAF. Tem que trazer o investidor o mais rápido possível para dentro do clube, porque hoje, irmão, o Peck está avaliado em 7 milhões de euros. Com todo respeito, eu acho que o Vasco tem condições, com o investidor, de fazer esse investimento. É verdade ou não é que estão provocando a CBF, estão pressionando para que o Marcos Lamáquia não assuma a SAF do Vasco? Tem ou não tem verdade nisso, ídolo? Eu tenho uma opinião, mas não é informação. Eu acho que é pressão. E tem um grande... Mas tem internamente essa pressão? Isso aí é coisa de Flamengo. Desculpa, quem que saiu vendendo... Por que o Lamáquia não pode comprar o Vasco? No bom sentido. Qual é o impedimento? Não, a Leila. O Palmeiras é uma SAF? Ela não é dona do Palmeiras, ela está presidente do Palmeiras. Inclusive daqui a 1 ano e meio sai. Daqui a 1 ano e meio sai. Será que o medo de outros clubes ou do Flamengo é que a Leila, depois de sair do Palmeiras, vire o CEO, vire o cabeça pensante da SAF do Vasco? Aliás, vou deixar uma pergunta para você que está acompanhando a gente. Que tal Leila Pereira de CEO da SAF do Vasco em janeiro de 2028? Você não tem uma caneta para escrever eu apoio? Pô. Hashtag vão ficar borrados. E ó, vai. Porque entende do negócio, né? O Palmeiras é um case. Porque ela entende do negócio. Quem já conviveu com a Leila, quem já conversou com ela, eu tive a oportunidade de conversar várias vezes. Muito centrada, né? Muito centrada. Ô Fábio, sabe aquela pessoa que você está conversando e está pensando lá na frente? E você, eu não sei se você tem essa impressão também, você está aprendendo. Ela está falando assim, caramba, você se orgulha de bater papo. Eu acho que pessoas inteligentes nos acrescentam. Ó, eu vou falar de um cara do Vasco que é meu ídolo. Podem me bater, fica à vontade. Eurico Ângelo de Miranda. O Eurico pensava lá na frente. Com o seu modus operandi diferente. Goste ou não do Eurico. O que ele fez de ruim para o Vasco foi por excesso e não por omissão. Sim. Né? Ele excedeu. Mas ele pensava na frente. Quando todo mundo queria derrubar a federação, o Vasco se juntava com os times pequenos e fazia o campeonato do jeito que o torcedor gostava. É isso, é isso. Né? O Flamengo, quando conquista o tricampeonato, o que fez Edmundo Santos Silva? Falou para o Eurico, você vai ser meu representante da federação na CBF. É isso. Quem é daquela época vai se lembrar disso, não tinha pecado nenhum. Então a Leila é, no popular, da bola, um avião. Ídolo, e ela pode trazer o avião dela, inclusive, pro Vasco, não tem problema nenhum. Aliás, já emprestou, inclusive, já alugou pro Vasco. Bom trabalho, cobertura de número... Copa do Mundo. Essa é a 9ª Copa. Nona Copa do Mundo. E o Heraldo tem 12, Heraldo Leite. Quem é o jornalista hoje aqui que você acompanha de cobertura que tem mais Copas do Mundo? É o Heraldo? Acho que é o Heraldo. Nós temos o nosso Osiris Nadal, que tem 81 anos, né? Vê se o Heraldo Leite, eu trago ele aqui.
Quer que eu chame Dá um toque no Heraldo lá então pra eu bater o papo. Beijo, ídolo. Beijo. Para começar o vídeo falando sobre a situação do técnico Renato Gaúcho, tá? Situação cada vez mais quente, situação cada vez mais conturbada, né, cara? O Renato, que antes da paralisação para a Copa do Mundo já estava com um clima estranho no vestiário, né? Parece que muitos jogadores do elenco do Vasco não estão satisfeitos com a forma que o Renato vem trabalhando, dando entrevistas, né? Muitas vezes expondo os jogadores do elenco vascaíno, né? Falando ali, né? Algumas coisas que os jogadores não se sentiram confortáveis. Parece que os jogadores, muitos deles ali, chegaram até a passar essa informação para a diretoria do Vasco. E aí, além disso, né? Ontem, a diretoria do Grêmio procurou o Renato Gaúcho, né? Houve ali uma ligação, houve uma conversa por parte da diretoria, do presidente do Grêmio, para saber se o Renato estaria disposto a jogar a toalha no Vasco e assumir o comando gremista. E não para por aí, tá, cara? Antes da paralisação, Renato Gaúcho ele fez uma exigência à diretoria do Vasco. Eu vou falar para vocês, tá? Renato, nesse ponto, tá correto. Tem que exigir mesmo. Ele colocou a diretoria do Vasco na parede e falou: eu quero continuar, mas eu preciso de contratações. Desde que o Renato chegou ao Vasco, ele sempre falou: o elenco do Vasco é muito pequeno, com poucos jogadores e poucas opções. E aí o Renato sempre deixou claro que ele queria um elenco maior, com mais atletas, e ele fez essa cobrança à diretoria agora, né, antes da paralisação para a Copa do Mundo. Só que a grande questão é, já se passaram quase 2 semanas, até agora o Vasco não fechou nenhuma contratação, muito pelo contrário, né, o Vasco está muito mais próximo de perder jogadores, né, de negociar atletas como Marino Inestrosa, Lucas Piton, Nuno Moreira, Tietê, do que de contratar atletas. Isso aí tá deixando o Renato já de cabelo em pé, já tá deixando o Renato, né, muito preocupado, porque se ele queria pelo menos ali 6 contratações, se o Vasco perder 4 jogadores, já vai subir para 10, irmão, o número de jogadores que o Vasco deveria contratar. Então a situação está muito, muito quente aí nesse momento. O clima não é um clima agradável, é um clima de tensão. E como eu falei, Renato Gaúcho pode jogar a toalha, pode pedir para sair a qualquer momento. Vai colocar ainda mais pressão na atual situação da diretoria, que vai ter que correr não somente atrás de reforços, mas também atrás de um novo treinador, que a gente sabe, né, tem alguns nomes aí no mercado, Vojvoda, Crespo, mas essa situação realmente não está muito interessante nesse momento dentro do Vasco. O Renato, por exemplo, pediu aí Everton Cebolinha, atacante do Flamengo, foi um pedido do Renato. A diretoria foi lá, conversou, mas deixou para lá. Não quis insistir na contratação do Everton Cebolinha. O Renato insistiu que ele precisa de 2 zagueiros. Parece que a diretoria do Vasco está insistindo, só quer contratar um zagueiro. Então, cara, tudo isso aí tá gerando realmente um desconforto muito grande. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Ah galera, e se aparecer a opção de hypar o vídeo, faça por favor pra dar essa moral pra gente, porque essa função faz o vídeo aparecer pra mais gente. E assim todos nós vamos ficar informados do nosso Vascão. Valeu galera, forte abraço, fui!